Cris Paola, direto aqui do nosso canal 1000 Ideias por Metro Quadrado, na nossa série de bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, a gente pode abordar inúmeros assuntos. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre quadros, esculturas que a gente possa ter nas nossas casas. Antes da gente começar a falar, vou lembrar você, ativa aí o sininho. Anos depois de fazendo casa dos outros, isso é uma coisa que eu não consigo entender. As pessoas têm medo de escolher um quadro, receio talvez. Elas têm medo, têm receio, elas não conseguem dar esse passo sozinha. Mas eu tenho uma péssima notícia para você. Eu não vou ver o seu quadro todo dia. Quem vai ver o seu quadro todo dia é você. E se a gente está falando de bem-estar, eu tenho que ver coisas que me agradem, que me façam bem, para que a gente tenha sempre uma relação muito boa com a nossa casa. Quando eu olho um quadro numa parede, quando eu olho uma escultura num canto, ela tem que trazer para mim, para o meu cérebro, uma relação de harmonia, de beleza e que me traduza um bem-estar, um gostar daquilo. É por isso que ninguém pode escolher quadro por nós. Quem escolhe o quadro da sua casa, a má notícia é você. Se você não sabe por onde começar, vamos começar pensando nos estilos que te agradam. Entra lá no Google, gente, o Google é o nosso parceiro. Entra no Google. Olha as opções de pintores, de estilos. Veja aquilo que mais fala com a relação do que você gosta. Por exemplo, tem gente que gosta do quadro pintado sem nenhuma informação, sem nenhum objeto, sem nenhuma pessoa, só com paisagens ou com cores. Mas já tem os outros que acham muito legal essa relação com objetos ou pessoas. Então, veja aquele estilo e aquele tipo de pintura que te agrada. Hoje é possível comprar quadro pela internet, você não precisa nem ir numa galeria. Escolhe o seu estilo, coloca na internet, você acha o cara que vende, ele entrega na sua casa. Tem mais, ainda pendura. Antigamente, as pessoas combinavam os quadros com o sofá ou com a cor da parede. Gente, pelo amor de Deus, não existe essa relação. Quadro combina com sofá, ou com tapete, ou com a cor da sala. Isso é ridículo. Quem faz isso não sabe o que está fazendo. Quadro é emoção. Quadro tem que transmitir algum recado, no mínimo uma beleza. E como que eu vou montar essa parede de quadros? Antigamente também se dizia que os quadros tinham que estar na altura dos nossos olhos, a metade deles. E eles tinham que ser pendurados no formato de galeria, um ao lado do outro. Isso já não é mais verdade. Com a modernização da forma de pendurar quadros, com 1 milhão de informações de molduras diferentes, estilos diferentes. Às vezes eu não gosto do quadro pintado, eu quero uma aquarela. Às vezes eu não gosto da aquarela nem do quadro pintado, eu quero uma fotografia, eu quero uma imagem. E tá tudo bem. Às vezes eu gosto dos três, eu quero os três porque eu gosto de uma foto que me remete a um lugar. Eu gosto de um pintor específico que aquela pintura dele me traz algo que me desperta ao ver o quadro dele, né? E aí eu escolho os meus quadros. E às vezes eles já estão com molduras existentes que eu gosto e que eu não quero trocar. Eu, por exemplo, não gosto de uma parede onde os quadros têm todos a mesma moldura. Falta criatividade. Legal quando cada um tem a sua moldura. E nós vamos misturar? Vamos! Tudo junto e misturado. Então essa parede de quadro, ela pode ter quadros do teto até o chão. Ela pode ter quadros grandes apoiados na parede. Ela pode ter quadros de diversos tamanhos, desde um pequenininho, um médio, um grande, que vão ser misturados. E aí é uma questão de você fazer com que eles apareçam de uma maneira organizada. Isso fica legal. O nosso cérebro gosta muito da organização, da simetria. Eu, por exemplo, Cris, eu sigo muito o que ele quer, porque eu gosto da simetria. E dizem os estudiosos da neurociência que quando a gente está num ambiente em que a gente tem assimetria, a gente se sente no controle. Talvez seja por isso que eu goste. E é legal quando a gente pega uma parede e faz uma simetria, seja ela dos grandes no canto, médios, pequenininhos empilhados, seja ela pequenos, médios, pequenos de novo, e eu crio uma pequena simetria. Por que não?
Então, a gente falou aqui dos quadros. Vamos falar um pouquinho de escultura. Escultura é um negócio que eu tenho que gostar mais do que quadro. Porque, gente, aquilo ali vai estar solto, eu vou ter que pôr num lugar, eu tenho que pôr no chão, eu tenho que pôr numa mesa. Aqueles vasos grandes de chão. Eu tenho que gostar. Porque ele vai fazer parte do seu acervo e da sua vida para sempre. A não ser que você goste de comprar um negócio daqui a um tempo e jogar fora, mas não é essa a proposta quando você compra, principalmente quando você compra um objeto de arte. Ele tem que ter alguma ligação e energia, sinergia com você. Então a escultura, ela não só precisa ser pendurada, mas ela, quando ela não é de pendurar, ela é de pé, ela tem um pé, um pedestal, aí você tem que pensar onde você vai colocar. E se possível iluminar, que daí ela fica mais bonita, né? Se você puder iluminar a sua parede de quadros, isso também é legal. Você iluminar os seus quadros. Cuidado com o tipo de iluminação, porque se você tiver uma tela pintada, você pode danificar. Preste atenção, se informe sobre isso. Mas de uma maneira geral, simples pontos de luz iluminando uma parede de quadro à noite fica incrível. E você vê lá tudo aquilo que você gosta. Porque lembre-se, o nosso canal, ele fala aqui de bem-estar. Então, é o quadro ou os quadros, é a escultura vistas da maneira que você vai amar. Porque a energia da sua casa, ela é construída e ela é boa quando você tem elementos que te agradam. Se tiver qualquer quadro, qualquer objeto, qualquer escultura, que você olhe para aquilo e fala assim, nossa, por que eu tenho isso? Desfaça-se. De repente alguém vai curtir muito. E não você. Porque aqui a gente só fala de bem-estar. A gente só fala de energia construída. E é assim que eu acho que você tem que pensar o seu quadro. Ou os seus quadros. A sua sala, o seu quarto, em cima de um aparador, um hall de entrada, atrás da cabeceira da sua cama. Todos seguem o mesmo preceito. Você tem que gostar. Você tem que achar que está adequado. Até na cozinha leva quadro, gente. Eu posso pôr quadro de frutas, quadro de mesas, quadro de pintores que pintaram no Renascimento as frutas, as garrafas de uma maneira diferente. Por que não? Vai do seu gosto. Mas você tem que gostar. A gente se vê aqui no nosso canal em breve falando de mais um assunto que possa trazer para você sempre o seu bem-estar. Um beijo.